18 anos, né, de profissão e ainda está nessa atividade, nessa velocidade. Qual que seria a origem dessa energia? Lembrar sempre de qual foi o motivo pelo qual você começou a fazer o que você faz. Sejam muito bem-vindos ao Primeira Chave Podcast. Eu sou o Alessandro Marques, sou o host do podcast e hoje eu tenho a honra de receber uma referência do mercado imobiliário aqui no nosso podcast. Aqui não é sobre vender imóveis, é sobre mudar a vida através de imóveis. Se você, corretor, quer crescer, esse episódio vai virar sua chave de tudo que você enxerga do mercado imobiliário. Hoje a conversa não é só com quem vive o mercado, é com quem constrói esse mercado imobiliário todos os dias. Se prepara, porque o que vai sair daqui hoje não é só teoria, é o jogo da vida real. Senhoras e senhores, eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Janeide Xavier, ela que é fundadora da imobiliária Janeide Xavier, especializada em soluções imobiliárias personalizadas e humanizadas. Com 18 anos de experiência e atuação em diversos estados do Brasil, é apaixonada pelo mercado imobiliário. Escritora, colunista do portal Bahia Bahia, ela acredita que educação e humanização são a base para construir o sucesso no setor imobiliário. Senhoras e senhores, recebam com muita energia Janeide Xavier. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a toda a audiência, né, aí do podcast Primeira Chave. Eu fico feliz quando você faz a apresentação e fala realmente é construir o mercado imobiliário. E desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu acreditava que ele iria transformar a vida das pessoas a partir dos seus lares, a partir da sua casa. Perfeito. E isso, para mim, foi desde o início, tão verdadeiro e arde no meu coração, mesmo com 18 anos de mercado hoje. Como quando você falou que 18 anos, aí eu pensei, cara, a criança ficou de maior, viu? É bem isso. É bem isso. Para mim é uma honra estar recebendo você aqui hoje. Você que tem uma agenda bem concorrida. A gente conseguir encaixar esse horário para você conseguir trazer um pouco dessa tua vivência de 18 anos, né? Agora maioridade. Trazer um pouco disso para a minha audiência, para mim é incrível. E eu queria iniciar, né, como a gente sempre inicia o nosso podcast, sabendo quem é Janeide Xavier. Qual a sua origem, quais são os valores que te aproximam e como é que você entrou nesse mercado imobiliário. Quando você fala aí de agenda, disso tudo, eu acredito que tempo é uma questão de preferência. Perfeito. E estar aqui hoje para contribuir com algo que vai contribuir com o mercado imobiliário em geral, que vai educar esse mercado imobiliário, como você fez aí a apresentação, falando do corretor que quer crescer. Quando eu decidi empreender no mercado imobiliário, a minha intenção era exatamente trazer essa questão da educação. Por quê? Maravilha. Quem é Janeide? Eu sou resultado da educação. A educação que me trouxe até aqui. E Janeide é uma mocinha sonhadora, antes de mais nada, porque eu acredito que os sonhos da gente, ele leva a gente a lugares extraordinários. Eu sou filha de pai e mãe analfabeto, morava lá no município de Capim Grosso, numa roça, até 14 anos de idade eu trabalhava no motor de Cinzal. Perfeito. Andava 7 quilômetros a pé para estudar minha quinta série à noite. Essa história eu acho que eu já contei algumas vezes, mas assim, eu sempre sonhei grande, sempre sonhei estudar. O meu objetivo maior era estudar, porque eu acreditava que a educação ia me tirar daquele lugar. E realmente tirou a mim, tirou meus irmãos, tirou toda a minha família. E hoje a gente galgou e abriu muitas portas através da educação. E hoje, dentro do mercado imobiliário, que quando eu entrei, eu percebi que eu iria continuar abrindo portas, mas realmente portas de lares, construindo um mercado imobiliário, né, diferente.
E estamos aqui já há 18 anos, apaixonada como quando eu entrei no primeiro momento. Isso é maravilhoso, porque assim, você tem hoje 18 anos de profissão. Eu tenho 8, vou indo pro 8º ano de profissão. Então você tem 10 anos a mais. E ainda assim você hoje consegue se manter ativa. É uma pessoa que a gente observa, quem te acompanha nota isso. Quem está próximo no seu ciclo nota isso. Né? O quanto você avança, o quanto você está sempre buscando estar à frente, está sempre buscando se atualizar. E mais do que isso, trazer sempre coisas novas. Né? Então, isso é muito gratificante e a gente vê que na tua essência tem essa história, né? Essa origem, onde que a educação pode te levar. E até hoje, na minha opinião, o que eu acompanho de você, a educação ela ainda continua sendo uma prioridade. Exatamente, é tanto que volta e meia eu estou sentando nessa cadeira de aprendiz, não é porque eu tenho 18 anos, mas eu acredito que todos os dias, ainda mais o mercado imobiliário, na velocidade hoje que tudo está mudando. Perfeito. No SIM de 2000, o congresso que nós estivemos, né, recentemente, o ano passado já se dizia que o mercado imobiliário ia mudar mais nos próximos 5 anos do que nos últimos 50. E, na verdade, não é o mercado imobiliário, o mundo está mudando. A tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso está exigindo um novo posicionamento de qualquer profissional de qualquer área. Não Perfeito. tem como hoje viver sem se atualizar. E aí, como eu sou uma incansável e inconformada, então eu acho que é isso que me mantém viva nessa paixão e nesse movimento. Eu queria aproveitar que você tocou nesse ponto, né, do que te mantém, e eu queria que você trouxesse um pouco mais, né, trouxesse uma riqueza de detalhes maior para a gente entender como é que você hoje consegue 18 anos, né, de profissão e ainda está nessa atividade, nessa velocidade. Isso explica muito, né, do que a gente nota de outras pessoas que estão iniciando, mas parece que estão iniciando na marcha ré, né, na lentidão. Mas você não, você está sempre avançando. Qual que seria a origem dessa energia? Olha, Alessandro, hoje eu falo muito com o meu time. Lembrar sempre de qual foi o motivo pelo qual você começou a fazer o que você faz. Perfeito. As pessoas no meio do caminho, as pessoas querem muito as coisas, mas quando elas conseguem algo, e nós vivemos numa sociedade muito mediana, muito imediata e mediana. As pessoas, qualquer coisa já está satisfeito. Então, esse lugar de inconformismo meu, que eu sempre acho que eu posso ser 1% melhor todo dia, é algo para mim que me mantém ativa. Mas assim, eu lembro de qual foi o motivo pelo qual eu entrei na corretagem. Eu entrei na corretagem por um motivo muito especial na época, que era tirar férias com meu filho, ter liberdade. Que bacana. Ter liberdade. Então, assim, essa liberdade que eu busquei dentro do mercado imobiliário, que me fez hoje estar aqui sentada com você, poder ter uma liberdade de poder viajar. Não é ser irresponsável, mas é saber não se viver aprisionado daquilo que você faz. Então, quando você vai em um curso, senta, aprende algo, volta, aplica, você tem esse movimento para buscar algo novo, para ir agregando sempre. Porque fala que um cérebro que expande, ele nunca mais volta ao seu tamanho original. O seu tamanho normal. E eu sou essa pessoa. Então, quanto mais eu aprendo, e outra coisa, quanto mais eu viajo, mais eu volto querendo devolver à Feira de Santana que bacana. Um pouco do que Feira de Santana me deu. Eu era uma improvável, capaz de provar. Eu falo que hoje eu sou capaz de provar que nem sempre as estatísticas estão certas. Porque quando eu vim morar em feira para ser babá, em troca de estudo. E hoje, aí você anunciando aí, falando que eu sou empresária, eu sou escritora, a gente vai aos poucos voltando e revisitando a nossa história e sendo grato por tudo que a gente viveu até aqui. E Feira de Santana é essa cidade que eu sou grata. E eu sou de Capim Grosso, mas hoje todos os lugares que eu chego... Feira de Santana. Janeide Xavier e Feira de Santana. Então, assim, a gente chegar e sentar
em palestras em Santa Catarina, que é um estado, e eu ser a única nordestina no palco e falar Janeide Xavier de Feira de Santana. Eu sinto Feira de Santana sendo representada, porque eu acredito que Feira de Santana é uma potência, que Feira de Santana é uma cidade que ajuda as pessoas a mudarem as suas histórias. Maravilha. E ela ajudou eu mudar a minha, e eu acho que pode ajudar a mudar a sua corretor, a sua, quem está assistindo a esse podcast, porque basta ter coragem de trabalhar, estudar e não desistir. Feira de Santana é muito acolhedora, né? É. Eu sou natural de São Gonçalo dos Campos. Vim para cá para estudar. Na época eu não morava aqui, ia e voltava todos os dias. Até que chegou um ponto que as coisas se encaixaram e disseram, eu tenho que ficar em feira. E aí já apareceram outras oportunidades para mudar, né? Mas a priori a gente não pretende mudar, porque feira é essa cidade. É a cidade de oportunidades para quem quer trabalhar. Porque o cara que vem para cá achando que as coisas vão cair do céu, ele pode continuar em qualquer lugar. Pode ir para qualquer lugar que não vai cair do céu. E Feira de Santana é muito acolhedora. Se você fizer uma enquete, você vai ver que a maioria das pessoas vieram de fora e estão fazendo história em Feira de Santana. E eu fico muito feliz, Janeide, por você levar a nossa Feira de Santana para o Brasil e também para o mundo, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui dentro do nosso podcast. Esse podcast ele vai trazer muito de mentalidade, né? Porque assim, para você se manter dentro do mercado imobiliário, que é extremamente desafiador, com essa energia, com esse desejo de estar sempre buscando novidades, não é para todo mundo. E tem que ter visão. E tem muita coisa para ensinar. Então você que está colado aí conosco, não sai daí, porque vai vir muita coisa bacana ainda. E Janeide, eu queria que a gente voltasse um pouco lá na história, né? Quando Janeide vem para a feira, como improvável, hoje é essa empresária de sucesso, essa referência do nosso mercado. Como é que foi esse seu início dentro do mercado imobiliário? Conta um pouco para a gente. Na verdade, eu passei por alguns ramos em Feira de Santana e me tornei vendedora. E aí eu estava numa loja de carro, onde Perfeito. eu trabalhava e a gente montou uma locadora. E uma pessoa, na época, foi ser gerente de uma construtora nova que entrou aqui em feira. E ele foi alugar um carro comigo. E aí ele chegou lá e ele falou, cara, você tem perfil para ser corretora. E aí eu falei, será? Aí a gente foi para uma formatura, a gente já era amigo. E aí o sogro dele era corretor. Aí ele falou, Janeide não tem perfil para ser corretora? Falou com o sogro dele e falou, tem. Aí o sogro dele foi lá e me matriculou no curso. Eu nem sabia. Aí beleza, a loja que eu trabalhava não abria os sábados. Sim. E aí eu comecei fazendo curso aos sábados. Na época era a Interface, era outra pessoa ainda que tomava conta, que era a Nadir. E aí eu comecei a fazer o curso. Quando está num determinado momento do curso, Sim. eu teria que fazer o estágio. Aí eu começo a pesquisar locais. Aí teve um colega que era colega meu de faculdade, de sala, que ele saiu da faculdade e abandonou o curso na época para ir trabalhar no mercado imobiliário. Eu liguei para ele. Aí eu comecei a pesquisar. E tinha uma outra pessoa no curso que também ia estagiar na época na Mirante Imobiliária. E aí eu liguei e essa pessoa falou, não, eu assino seu estágio. E aí eu entendi que eu estaria indo para uma grande empresa na época, porque a Mirante era uma imobiliária, assim, uma das maiores de feira em 2008, né? E aí eu falei, não, eu vou para lá. lá. E aí fui. E lá trabalhei durante 12 anos. Eu acredito bastante tempo. Que muito da corretora que eu sou hoje foi ela que forjou essa Janeide hoje, que está dentro do mercado. Claro, existia... Eu tenho uma reportagem que eu dei uma entrevista na revista Sacada, eu acho que tem 12 anos. E essa reportagem eu li esses dias e ela é tão... Atual. Ela é tão congruente. Eu acho que quando você tem um propósito claro, e eu acho que no meu segundo ano de corretagem eu já tinha noção realmente de que era ali que eu queria construir a minha história profissional, que seria dentro do mercado imobiliário. Os 2 primeiros anos no mercado imobiliário não foram fáceis. Aí eu quero aproveitar e falar para você que está conversando agora, que todo mundo vê o mercado imobiliário e acha que é o lugar que você vai ganhar dinheiro, mas ele exige... Doce ilusão. Ele exige uma coisa chamada conhecimento técnico,
relacionamento, persistência e coragem. Quem entra no mercado imobiliário com a cabeça de CLT, ele vai sair, vai estar dentro das estatísticas dos 5 anos que a maioria sai. Então, se você quer persistir dentro do mercado imobiliário, você tem que ter cabeça de intraempreendedor ou empresário. Se você não tiver essa mentalidade, você não vai avançar. Então, a primeira coisa, aí você vai fazer algumas perguntas. O que é que eu preciso saber para ter essa mentalidade? Aí, exatamente, você vai continuar assistindo aqui o podcast, que aos pouquinhos a gente vai estar trazendo isso para você. Vamos construindo. Você falou muita coisa bacana aqui, a gente vai aprofundar alguns pontos aqui, que eu acredito que é muito interessante. E vai dialogar muito com o que você falou, que te fez também permanecer nesses 18 anos, que é visão. Sim. Visão com congruência, com propósito, tudo a ver. Como é que hoje muitas pessoas se falam, né, nas redes sociais, propósito, propósito, propósito. Mas se a gente fosse traduzir isso para esse cara que está iniciando no mercado imobiliário, dizer assim, Janede, como é que eu defino um propósito? Quais seriam perguntas chaves para o cara poder ter mais ou menos um norte por onde caminhar? E mais do que isso, definir esse propósito e ser congruente ao longo da caminhada. Sabe o que é propósito, Alessandra? Sim. Eu vou deixar aqui a sua cabeça agora para pensar. É o processo. Perfeito. É o processo. O propósito é seu processo diário, é sua persistência, é sua constância, é a consistência, é a decisão de que eu vou fazer até dar certo. Não é se der certo, é até dar certo. Eu vi essa frase hoje. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas entram dentro do mercado imobiliário querendo usar o mercado imobiliário como uma segunda opção. E aí eu falo lá... Esse ponto é importante. Eu tenho uma métrica lá dentro do meu DNA, que eu escrevi lá para a Imob Janede Xavier. A corretagem é uma ciência exata. Ela dá para você o que você dá para ela. Perfeito, viu? Então, se você vai tratar a corretagem como um bico, ela vai ser um bico para você. Se ela é uma segunda opção, ela vai ser uma segunda opção. Então, quando eu uso a corretagem realmente como um meio de vida, como o lugar que eu vou realizar, o sonho das pessoas, eu vou servir através do meu trabalho, consequentemente, eu vou receber o melhor que a corretagem tem para me dar. E é dessa forma que eu trabalho. E a gente observa isso, né? Teve um momento aqui no mercado de Feira de Santana que entrou muita gente. Muita gente que achava que a corretagem de fato seria apenas um bico. E aí você vê que o próprio mercado vai fazendo um processo de seleção natural. E aquelas pessoas que têm propósito fraco, às vezes não têm propósito, ou que está buscando dar um jeitinho, que está buscando uma alternativa, só ganhar dinheiro. Você vai ver que o mercado ele vai tirando essa galera. Porque a gente lida hoje com o produto mais caro da prateleira. E que talvez o maior sonho da população brasileira. E às vezes as pessoas negligenciam isso. E isso é triste para quem está no mercado e está alinhado com a visão de que o seu trabalho é capaz de transformar. É triste ver outras pessoas usando aquilo como uma ponte e às vezes subjugando o cliente, né? Que é um desafio que a gente vê diariamente no nosso mercado. E é bom quando a gente tem pessoas que estão alinhadas com o propósito e querem construir uma corretagem diferente, pensando na essência, no para que essa profissão de fato existe. Muito bom, viu? Muito bom. É uma aula conversar com você, Janede. Acrescentando aqui, Alessandro, a campanha da fraternidade desse ano, né, ela fala sobre moradia. Então, se a gente olhar, o maior sonho do brasileiro, o maior sonho das pessoas é ter seu lar. Porque, primeiro, o nosso templo é o nosso corpo e depois é a nossa casa. Lar. Então, quando você começa a entender que não é apenas um tijolo, é um lugar onde as pessoas realmente vão desfrutar da vida e, às vezes, aquela pessoa ela só teve a oportunidade de comprar um único imóvel. Perfeito. E você pega um profissional que vai frustrar o seu sonho. Então, o cara que entra ali, que ele está preocupado só em ganhar dinheiro, ele realmente não vai se preocupar, ele vai estar preocupado com a comissão. Então, esse cara realmente, o mercado imobiliário, ele acaba tirando esse cara. É porque quando a gente entende que a nossa profissão
ela tem algo muito maior sobre a nossa vida como ser humano, como pessoa. Onde a maior parte da sua vida você passa trabalhando. Sim, E se o teu trabalho ele não tem um propósito, se ele não tem algo que vai devolver à sociedade, que vai ter o verdadeiro servir, você realmente, eu vou te dizer, você pode até é ganhar vazio. dinheiro, mas é só dinheiro. É vazio. Como diria Cleison Melo, é tão rico que só tem dinheiro. Pois é, E é triste. É triste porque o trabalho que a gente faz transforma, né? transforma a Como vida você das falou, pessoas. depois do nosso corpo, o nosso lar talvez seja o templo mais importante. E às vezes você profissional que está nos acompanhando agora, pega esses insights, pega essas dicas e começa a olhar a sua profissão por um outro olhar, por um olhar mais humano, um olhar de servir. O dinheiro é uma consequência de um serviço bem feito, né? Exatamente. Então, isso é muito, muito interessante. Eu queria que você falasse, Janeide, dentro dessa sua caminhada, essa trajetória que é muito bonita. E hoje é muito bacana ver como você sintetiza, né? Como você foi caminhando, como você foi evoluindo e como é você hoje. Eu queria que você trouxesse para os meus telespectadores um momento que foi difícil, talvez o mais difícil dentro dessa caminhada. Quando eu comecei, o início foi muito desafiador. Eu costumo dizer que eu não gosto de dizer que é difícil, não. Eu gosto de dizer que é desafiador. Porque Perfeito. desafio a gente vence, sabe? E foi quando eu comecei. Eu entrei na Mirante, a Mirante na época, os corretores todos eram sócios. Então era um mercado imobiliário ainda muito fechado. A gente não tinha acesso às informações. Então, quem tinha cliente já tinha sua carteira fidelizada e estava começando ali um pouco do processo do Minha Casa Minha Vida, dos Nessa 2009, né? financiamentos. Então, as coisas estavam começando a acontecer, um mercado entrando em um movimento maior lá no início lá de Sim, 2008, e a informação não chegava. E uma das coisas assim que eu percebi que na época eram 15 corretores, eram 15 empresas dentro de uma empresa, sabe? E cada um tinha um formato de trabalhar. E cada um com sua característica. Só que eu conversava com um pensava diferente do outro e o outro pensava diferente do outro. E eu acho que foi isso que me forjou a profissional que sou hoje. Porque eu saí pegando um pouquinho de cada um. Cada dia eu saía com um colega nos atendimentos, então eu estava assim, muito disponível. Eu nunca trabalhei, a gente tem o horário dos sim. plantões, mas eu chegava às 8 da manhã, eu saía às 6 da tarde, eu levava meu almoço todos os dias para o escritório, ou almoçava na rua quando tinha dinheiro para almoçar. Mas os 2 primeiros anos foram muito desafiadores. Só que eu sentia no meu coração algo muito diferente. A gente fala de mentalidade, mas eu acho que mentalidade só a mente ela mente para você. Eu acho que a nossa mente ela precisa estar alinhada com o nosso coração, com o nosso sentir. Perfeito. E eu sentia que ali eu ia construir a minha história, mesmo com todos os desafios que estavam me acontecendo. E realmente foi aí que eu comecei a estudar muito o mercado. Comecei a entender muito sobre ele. Então, não me preocupei muito em buscar vender, mas em buscar ter conhecimento técnico, melhorar relacionamento. E quando foi, a partir do segundo ano, eu trabalhei durante 12 anos, mas Sim, 10 anos eu sempre estava entre os 3 primeiros da imobiliária, entendeu? Então, isso maravilha. para mim validou muito a questão do estudo e é por isso que eu não desisto de estudar. O meu Perfeito. crescimento do mercado imobiliário veio muito desse lugar de estar sempre buscando aprender. Às vezes tinha algum curso ou tinha alguma palestra, aí davam lá de presente e as pessoas não iam e diziam assim: tu quer? Eu quero, quero, Sempre. quero. O meu nome era pronta. Então, eu acredito que esse lugar de aprendiz, esse lugar de disponibilidade, de estar sempre querendo aprender, que foi me levando e construindo um pouquinho do passo a passo. E eu Perfeito. continuo até hoje, viu? Eu Perfeito. sempre até hoje.
e ainda anoto, e ainda faço tudo. E aí, às vezes, eu falo que eu vou para uma palestra por uma palavra. Olha que Porque, às maravilha. vezes, é um insight que muda a tua chave. De fato, de fato. Dentro do que você falou, então esse ecossistema que você estava imersa, essa diversidade de pensamentos e ideias, talvez tenha feito com que você pensasse diferente da maioria. Seria esse o contexto? Na verdade, eu fui pegando... Alessandro, eu acho que tem a ver com de onde eu vim, né? Como eu vim de um ambiente onde eu não tive um exemplo dentro de casa de educação, mas eu tive um exemplo de caráter e de força de vontade de buscar as coisas. Então, minha mãe era essa mulher, sabe? Perfeito. Ela era uma mulher à frente do tempo dela, era uma mulher alegre, era uma mulher desbravadora. E mas ela não deixava a gente estudar, mas era uma forma de querer ter a gente por perto. E cada um só dá o que tem, né? Então Sim. ela não acreditava na educação porque ela não tinha tido essa oportunidade. E eu fui adquirindo muito isso. Então, assim, quando eu fui morar no. Eu andava 7 km a pé, eu tinha uma madrinha minha que era a minha professora. E eu era uma tabaroa da roça que falava pro mod, e quando eu via gente, eu me escondia atrás da porta. Só que era uma casa de um vereador, que era presidente da Câmara de Santa Luz na época. Então andava muita gente, muitos políticos, muita gente formadora de opinião. E teve um dia que eu fui no colégio e eu perguntei ao diretor se amanhã ia ter escola. Sim. E aí ele falou: amanhã não haverá aula, a escola não sai do lugar. E naquele dia eu percebi que eu precisava estudar mais. E aí eu cheguei em casa chorando e eu pedi à minha madrinha para todas as vezes que eu falasse errado, ela me corrigisse. E eu acho que a minha sede maior por aprender veio desse lugar. E sabe o que é bom disso tudo? Sim. Ele estava com a carta de consórcio uma vez lá na cidade, tentando resolver um processo. Aí indicaram para ele uma moça em Feira de Santana para resolver. E quem era a moça? Janeide A menina Xavier. que não sabia a diferença entre aula e Escola. escola. Então, eu acredito que a educação transforma, a educação muda. E eu vim caminhando nessas adversidades. Aí comecei a crescer, beleza. Achei que eu estava pronta para abrir uma imobiliária. Comecei a reformar o ponto, aí veio um segundo momento desafiador. Investi todo o dinheiro que eu tinha no ponto, ficou pronto o primeiro lockdown da pandemia, Sim. 23 de março de 2020. A semana passada, tem 15 dias aí que eu completei 6 anos empreendendo. Então, assim, eu precisei alimentar minha fé para meus medos morrer de fome, né? Porque era muito medo, meu amigo. Vitor, estudante de medicina na época, Vitor, seu filho. e a notícia chegava primeiro na minha casa, né? Então, eu não sabia se no outro dia eu ia abrir. Então, foi um desafio. Eu, um estudante de publicidade e propaganda na época, e foi um grande desafio. Mas eu entendi que eu já tinha tocado fogo na ponte, eu não tinha opção mais. Só era seguir em frente. É para frente. Aí, nessa forma aí, eu fui seguindo. E graças a Deus, hoje, a gente continua fazendo um trabalho bacana. Saímos de uma sede de 30 metros, fomos para uma de 300. As E Janedinhas. aí aconteceu o milagre da multiplicação, né? As Janeidinhas. E aos pouquinhos a gente está galgando aí alguns estados do Brasil. Janeide, como que você trabalha outros estados do Brasil? Perfeito. Era a nossa próxima pergunta. Pois é, já estou antecipando. Uma coisa chamada relacionamento. Relacionamento a gente está aqui no podcast Primeira Chave. Eu acho que ela é uma grande chave para o mercado imobiliário. Perfeito. Eu acho que a gente poderia, Alessandra, até enumerar, né, algumas chaves. A primeira chave é o conhecimento técnico. A segunda é entender que você está ali para servir. E a terceira é relacionamento. Perfeito. Porque se você não entende quando você vai atender um cliente que não é sobre você,
que é sobre o sonho dele e você tá ali só para servir, você não vai conseguir entender ele e atender ele e levar ele para realmente para o lar ideal. Seja ele para morar, para investir, ou até mesmo uma casa mesmo de aluguel. Perfeito. O corretor que está aí que trabalha com aluguel. Esse cliente de aluguel, ele pode ser seu cliente de compra no futuro. É só trabalhar Inclusive, ele. um dos meus leads mais quentes é meu cliente de aluguel. Eu não deixo de trabalhar com aluguel, porque os meus clientes de aluguel, inclusive as pessoas que vêm de fora, depois eu ainda fico administrando os imóveis que eles deixam. Ó, que maravilha. Agora, como é que surgiu a oportunidade para você trabalhar também dentro do mercado imobiliário em outros estados? Relacionamento, como eu terminei de falar. A maioria dos clientes eu trabalhava muito com aluguel e as pessoas iam transferidas para outras cidades e falavam eu queria uma Janeide aqui. Aí, ó. Então, nesse de querer uma Janeide aqui, tem muitos amigos de Vitor, eu sempre tive na minha carteira muito cliente médico. E esses clientes vão para outra cidade, aí me perguntam, ligam para perguntar. Aí eu comecei a ver a partir daí a oportunidade. E aí comecei ajudando a resolver, fazendo algumas conexões Sim, que eu tenho de outros estados, indicação. E depois eu comecei a perceber, e por que eu não fazer isso? Então, eu sou muito de forma intencional. e aí eu comecei, as pessoas me procuravam, me pediam para eu ir junto. Aí eu ia buscar, e aí eu ia para alguns treinamentos e as pessoas falavam assim: você é diferente como corretora, você pode me ajudar? E eu comecei a fazer o briefing, buscar o imóvel para o cliente. Aí comecei dando essa consultoria. Aí eu fazia parceria com alguns corretores e a pessoa me pagava comissão, a pessoa que Te estava me contratando. contratando, porque o que é que ele queria? Assessoria. Evitar transações imobiliárias mal sucedidas, né? Porque muitas das pessoas hoje procuram um profissional que ele não sabe quem é o profissional. E eu costumo dizer muito para meus clientes, para quem está na. Se você está doente hoje, você procura um médico, você procura referência. E por que na hora de você definir o seu lar, É você diferente. procura qualquer profissional? Não faz sentido. Então, a maioria das pessoas hoje, elas frustram os seus sonhos porque elas estão preocupadas com a coisa que nós brasileiros, infelizmente, temos. A gente sempre está achando que a gente vai levar vantagem, porque tem uma propaganda ali que está trazendo algo de facilidade para você, mas nem sempre a facilidade ela Assim, é o não melhor é. caminho. E a gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Diariamente chega cliente dizendo, caí num golpe. Ontem, Queria isso, mas não existe. ontem começou uma corretora comigo ontem, e eu descobri que ela levou um golpe de 29 mil através desses processos de consórcio que está acontecendo aí. A gente tem que ter muito cuidado, porque a internet está lotada disso. E as pessoas veem um valor fora da realidade, Nem questiona, né? nem questionam, eles acham que estão levando vantagem, acham que vão conseguir ali uma parcela. Gente, se você fizer uma conta básica, você vai perceber Que não faz que sentido. não Pô. faz sentido. Mas aí eu acho que eu estou levando vantagem, aí eu vou lá e frustro o meu sonho. Paga Aí pra depois ver. é o corretor, ainda chama uma pessoa dessa de corretor. Gente, essa pessoa não é corretor, essa pessoa é golpista. Um corretor profissional que tem um Cresce. A gente tem uma instituição, o Cresce e o Confesse, é uma instituição extremamente respeitada, que se preocupa com o que está vendendo aos nossos clientes, com os profissionais que estão entrando no mercado. Sim. Agora, sim, infelizmente, a gente vive num país hoje muito extenso, que a fiscalização, não temos mão de obra para isso, mas profissionais, quando você for procurar um corretor, porque talvez, Alessandro, não Sim. só corretor assiste isso aqui, pede o Cresce, Tem os clientes também que confere. assistem. Você chega lá e coloca o número do Cresce. Se quando você bota o número do Cresce da pessoa, você vai ver até se ele já teve algum problema com o Cresce, se ele está suspenso, se ele está ativo. Então, consulta para ter segurança para você. Não pode você pegar o maior sonho da sua vida. Entregar na mão de qualquer um. Outra coisa, às vezes você juntou esse dinheiro a vida toda Sim. e simplesmente você perdeu. Outra coisa, quando o corretor te promete facilidades, Fuja. fuja. O golpe Você tá aí. pode comprometer 30% da sua renda
Por que a Caixa libera, gente, 30% da renda para valor de parcela? Porque o que é factível dentro da renda do brasileiro para não impactar na tua alimentação e outras coisas. Quando você hoje faz uma parcela superior a isso, aí tem uma crise como a gente está aí num período de eleição, no período de Copa do Mundo, muita diversidade acontecendo. O que acontece? Tua parcela não cabe no teu orçamento. Aí já foi Hoje a gente ladeira tem a abaixo. transparência aí, as coisas estão acontecendo toda hora. Sim. E aí, 3 parcelas hoje, aí a Caixa bota a tua casa em leilão, aí você perdeu tudo que você pagou. Sabe por quê? Que alguém lá atrás te prometeu uma facilidade e você não pensou que aquilo não cabia no teu orçamento. Então, antes de aceitar, procura um profissional que te oriente. Assessoria imobiliária é o que Alessandro faz hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, que ele é um cara hoje que trabalha Minha Casa Minha Vida. Ele me dá aula do Minha Casa Minha Vida, porque a Minha Casa Minha Vida todo dia muda as coisas. E tem Tempo hora todo. que eu me perco. Alessandro, como é que faz isso? Capacidade de humildade de perguntar. Se eu tenho 18 anos no ramo e eu tenho capacidade de ir lá e buscar informação, e você que está decidindo comprar sua casa, e você, corretor que está entrando agora, por que não procura um colega? Por que não procura uma informação de qualidade? Faz toda a diferença. Encurta caminho, né? Você começa a aprender as coisas de uma outra ótica. E com outra quem já coisa, trilhou. evita frustrar o sonho das É. pessoas, evita causar dor em alguém, porque, meu amigo, existe a lei do retorno que tu tá plantando hoje, tu vai colher. Não tem jeito. Eu acredito nisso. Não tem jeito. Eu queria que você trouxesse também pra gente, né? Você trouxe aí diversas coisas, assim, que ajudam muito no entendimento, né, da parte técnica da nossa profissão. Mas eu queria que você voltasse um pouco na parte do network, na parte de expandir de Feira de Santana para outros estados do Brasil e trouxesse pra gente os desafios. Quais são os principais desafios para o cara acessar esse mercado? Tem muita gente aqui na cidade hoje que quer trabalhar com o mercado de São Paulo, quer trabalhar com o mercado de Balneário Camboriú, mas tem desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou, que hoje você consegue atuar em todos os estados, praticamente? Existe uma coisa, Alessandro, que é construída ao longo da carreira, chamada reputação. Network sem reputação, ela não existe. Porque quando você posta uma foto com a pessoa e a tua reputação não é boa, alguém já vai lá te validando ou te invalidando. Então, eu falo que quando hoje entra alguém para trabalhar lá na Imóvel Janeiro Xavier, eu falo, não existe 2 pessoas aqui. Existe uma única pessoa. Quem é Maria? Maria pessoa e Maria profissional, a mesma pessoa. Mesma pessoa. Porque quando a nossa postura, ela faz toda a diferença dentro do nosso trabalho. Porque nós deixamos de ser apenas um CPF. Nós somos uma pessoa pública, nós somos uma pessoa que conduz as pessoas para os seus lares ou investimento. Então, a gente mexe com algo de valor. Sim. Então, eu preciso também ser uma pessoa de valor. E hoje, meu número de telefone tem 28 anos comigo, é o mesmo número. Eu perdi a marca da minha empresa, que não bastou ter empreendido no meio da pandemia. Eu perdi a marca e hoje eu tive coragem de colocar o meu nome exatamente por conta desse respaldo que eu fui construindo aos pouquinhos. E o network, ele se dá a partir do momento que as pessoas te validam. Quando você chega em um local, aí um exemplo, as pessoas veem o interesse de você em aprender. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu terminei de falar, até um pouco antes aqui nos bastidores, a gente falou sobre a admiração que eu tenho por você hoje, pelo teu crescimento, pela decisão que você tomou em tomar um rumo diferente dentro do mercado imobiliário. Isso aí vai validando. Então, se alguém hoje me ligar e me perguntar de Alessandro, eu valido o Alessandro. Perfeito. Em qualquer coisa que vai fazer. Então, network é isso. Network é você chegar, a tua postura, o teu trabalho, o teu conhecimento, vai abrindo portas. Porque as pessoas vão hoje muito para grupo de networks, mas aí vende... Seria grupo de interesse. Aí se vende de uma forma bonita,
mas quando você vai aprofundar, a pessoa Rasa. rasa. Então, assim, quando a gente vai andando no meio do caminho e a gente vai sendo quem nós somos verdadeiramente, para mim, eu acredito muito em transparência, eu acredito muito em verdade, eu acredito muito em autenticidade. Perfeito. Tudo que eu construí foi sendo eu. Inclusive, eu cheguei em Balneário Camboriú e uma empresa que só vende imóvel a partir de 2 milhões. E o cara perguntou assim: você trabalha com alto padrão? Eu falei: eu trabalho com Com pessoas. pessoas. Eu acredito que o mercado, a- o mundo, tudo acontece com e por meio de pessoas. E por meio de pessoas a gente pode mudar o mundo, sabe? Eu acredito que nós estamos aqui porque, de uma certa forma, eu estou servindo o Alessandro. Alessandro criou um podcast que ele quer servir ao mercado imobiliário, que ele quer servir os clientes dele, que ele quer servir os nossos colegas corretores, que ele quer melhorar o mercado. Porque De quando fato. você melhora o mercado, você melhora todo o ecossistema ao redor. Eu falo que a mudança que eu quero ver no mundo começa em mim e Exato. reverbera no meu ecossistema. Porque quando você tem profissionais bons, você eleva o padrão do mercado. Exatamente. E o nosso mercado precisa disso, viu, Janeide? Porque, como a gente falou aqui ao longo do nosso podcast, muita gente entra pelo financeiro e Sim, fica pelo financeiro. E isso, aos poucos, vai destruindo a essência da profissão. E quando eu tomei a decisão de criar o Primeira Chave Podcast, é justamente para melhorar a forma como o nosso mercado enxerga a nossa profissão. E mais do que isso, a forma como nós, profissionais, entregamos e servimos os nossos clientes. É entender que aquela família que nos procura, aquela família ali existe um mundo de sonhos, um mundo de expectativas, e existe um todo que vai além de paredes, além de concreto. E isso é a essência, né? E o Primeira Chave ele vem com esse objetivo. Ele vem com essa visão de ser uma bússola, seja sim. para os corretores que estão no início, no meio ou que estão estagnados na sua profissão, buscando uma nova energia, uma nova chama dentro da Sim. profissão e principalmente para os nossos clientes, para que eles também estejam preparados e informados para entender que golpes estão aí para todos os lados. E que você tem que saber filtrar quais são os profissionais que você vai entregar esse sonho, né? Entregar esse sonho, escolher para fazer bons investimentos, que a gente tem observado, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, você que está dentro do ecossistema de Marcos Araújo, que é o maior estatístico do mercado imobiliário em atuação no Brasil. Como é que você vê essa figura aí do jovem que compra imóvel? Como é que você, como é que você enxerga essa galera, né? Essas pessoas que, ao mesmo tempo que a gente vê muita indecisão, a gente também vê muita segurança, Sim. né? E eu queria que você trouxesse um pouco desse aspecto também. Eu sou a moça dos eventos, né? Então, eu gosto muito de estar nesses ambientes e eu gosto muito de olhar o comportamento humano, o comportamento dos jovens. E aí, um exemplo, eu fui para o Japão com um grupo e a gente começa a perceber qual é o comportamento hoje de tudo que está acontecendo. Marcos, ele traz muitos dados. Eu falo que ele é uma IAzinha, é um hub para trazer Um informação. iazinha. Marcos, a cabeça dele e tá do lado dele, não tem como você não aprender, não tem como você não pensar em números, sabe? Não tem como você não pensar fora da caixa. Porque uma das coisas, assim, que todas as vezes que eu tô com ele, eu falo que ele abre um triplex na minha cabeça. Porque, assim, eu comecei a pensar para que mundo as construções estão indo a partir da visão. Pô, nenhuma mãe hoje nasce o filho querendo ser pedreiro. Qual a mãe hoje que diz assim, ai, meu filho vai ser pedreiro? Os pedreiros bons estão velhos. O mercado imobiliário está construindo do mesmo jeito. Daqui a alguns dias aí os robôs estão vivendo dentro da nossa casa. Quem que vai dar manutenção numa parte elétrica? Quem são as pessoas? Então a gente começa a pensar nesse mercado que o déficit de moradia é algo real. Sim, Então a gente tem um déficit de moradia. Quem que vai construir? Porque a gente tem uma geração que está entrando aí para começar a comprar e usufruindo muito dos imóveis.
que eles são extremamente exigentes. De fato. E eles vão ditar as regras de como ele quer as coisas. Eles já estão ditando as regras de como vão trabalhar. Eu estou falando, a gente antes, o corretor de imóveis, era aquele cara que não deu certo em algo. E aí é para corretagem. Hoje tem pessoas de 18 anos fazendo curso de corretagem e fazendo carreira dentro da corretagem. Então, o mercado imobiliário deixou de ser algo do vendedor que não deu certo em nada, ou do cara que ficou desempregado em algo, ou da segunda opção. O mercado imobiliário hoje virou uma profissão para muita gente. Então, tem pessoas hoje que realmente estão entrando no mercado imobiliário com o objetivo de fazer carreira dentro dele. E uma coisa muito importante no meio desse processo aí é a gente entender quem são essas pessoas. Porque antigamente as pessoas moravam de aluguel num imóvel muito simples para depois comprar o imóvel dele. Sim. Hoje o cara mora de aluguel no melhor imóvel enquanto ele não tem dinheiro de comprar o bom. Mas ele já desfruta. Então, o que a gente vivia antes, hoje não é o que essa juventude vive. Então, hoje eles estão morando de aluguel e estão investindo em imóveis que são mais rentáveis em outros estados. Eles não são pessoas presas ao bairro. Eles vão olhar onde é que tem mais rentabilidade, porque é uma galera que para fazer conta. De fato. E outra coisa, eles dizem não. Coisa que a minha geração tinha dificuldade. Eu queria agradar. E aí, um detalhe hoje que eu aprendi muito ao longo desse período é sobre coragem de se posicionar. Porque tem muitos corretores aí que, para não perder uma venda, eles fazem de tudo e o cliente é que manda. Mas sabe o que é isso? Insegurança porque você não estudou e não tem confiança na tua profissão. Porque quando você sabe o que você está fazendo e a coerência e a importância, eu não tenho que ter medo de perder venda. Eu tenho que dizer ao cliente que se ele não quiser comprar comigo, ele não vai comprar, mas eu não vou deixar ele fazer de mim o que ele quer. Porque hoje tem gente que vai pagar o imóvel e fica dizendo qual o percentual que quer pagar de comissão e o corretor está aceitando. Então, tudo isso, Alessandro, vem do mesmo ponto que a gente começou lá o podcast. É educação. Se eu tenho conhecimento... Não vai subjugar? Eu não vou deixar as pessoas fazerem de mim o que querem. Tem um cara do mercado imobiliário que, antes de Marcos Araújo, foi um cara que me inspirou muito, que ele fala muito sobre esse respeito do corretor, que é Guilherme Machado. Guilherme Machado. Eu tenho até aqui tatuado, ó, quebre as regras. Guilherme é um cara que, para mim, me incentivou muito sobre me posicionar dentro do mercado, sendo quem eu sou. E eu entendi que se eu tivesse conhecimento e eu tivesse posicionamento, eu ia ter respeito. E foi assim que eu abri muitas portas. Construiu a história. Então, assim, é você saber quem você é. Agora, não queira também chegar arrotando uma coisa para o seu cliente que você não sabe. Porque tem gente que não sabe de nada e fica querendo aí, vai lá, dá um Google, dá um chat GPT, não tem profundidade, não sabe negociar, não entende de direito imobiliário. Essa semana um cliente perguntou para mim, você é advogado? Eu falei, não, mas tenho 18 anos estudando direito imobiliário. Não tenho AB, mas eu entendo da profissão pela qual eu estou inserida. Eu paro para estudar, eu paro para entender. Sabe por quê? Porque o cliente, quando senta na nossa mesa, ele já sabe mais do que a gente. Sim. Então, eu preciso saber algo diferente dele. Eu preciso ter profundidade no que eu faço. Perfeito. Porque se eu souber só metro quadrado, meu amigo... Não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Aí o cliente não vai respeitar, ele vai achar que você não merece ganhar sua comissão. Vai desmerecer o trabalho. Isso se ele der atenção, né? Exatamente. Ainda tem isso. Né? A gente observa, né, que há uma mudança de clientes trocam de corretor diariamente. E às vezes é porque o corretor não se posiciona. Ele às vezes não sentiu a confiança devida. Tem uns que só estão arrumadinho aí, né? Acha que... Eu estava falando mais cedo que são os dublês de alto padrão. Que tem uma galera, né? Dublê de alto padrão. E às vezes o cara não é só dublê de alto padrão, como também ele é dublê de corretor. Né? O cara que, como você falou, ele só entende a superfície da profissão.
E quando o cliente faz uma pergunta mais espinhosa, ele fica perdido. E ali é onde o cliente entende que aquele cara não está pronto. Esses dias eu vi até você algumas perguntas de cliente lá e que alguns corretores respondeu e os clientes vieram te procurar. E eu fico muito feliz. E aí você observa. Quando você tem profundidade, você se torna autoridade. É, A autoridade é construída onde? No conhecimento. de fato. Conhecimento técnico, gente, é obrigação. É obrigação. É dever de casa. Não é diferencial, é É obrigação. obrigação. É obrigação. Eu estava na reunião lá essa semana, né? A gente fez a nossa reunião de alinhamento na segunda-feira. E eu estava falando justamente desse ponto. Né? O conhecimento técnico nós trouxemos, né? As principais mudanças do Minha Casa Minha Vida. Que Minha Casa Minha Vida hoje está se tornando algo sofisticado. A gente saiu de imóveis até 250 para imóvel de 600 mil. A próxima alteração é essa. Então a gente está caminhando para um outro patamar de Minha Casa Minha Vida. Mas o corretor precisa saber. Minha Casa Minha Vida, como eu falei com eles, é igual andar. Não precisa pensar para fazer. Tem que ser algo natural, você tem que dominar. Ou seja, a parte técnica. Se você não Exatamente. entende aquilo ali, você não está pronto, pô. Mas aí vem aquela questão. Tá, eu vou aguardar só o dia que a Alessandra vier trazer esse conhecimento? Não, pô, o conhecimento está difundido. A curiosidade, A né? curiosidade é estar nos espaços, estar nos eventos, acompanhar bons players que têm profundidade e consistência, que aí você vai começar a pegar esses insights, ler livros, né? Nosso Brasil, as pessoas leem muito pouco, e se elas leem muito pouco, também aprendem muito pouco. E esse é um ponto que eu acho que está na essência desse podcast de hoje, é o conhecimento, pô. E mais do que isso, é você buscar o conhecimento. Porque se você espera só o conhecimento vir de alguém e dizer assim, ó, Janeide, tu precisa aprender isso aqui, não vai avançar, pô. É muito incrível, Alessandra, como a gente é congruente a nível do que a gente traz hoje para o nosso time, porque ontem eu tive reunião com algumas pessoas e eu comecei a chamar. Vocês precisam, todo dia, querer aprender algo novo. Traz algo novo que você não sabe, que você quer aprender no mercado imobiliário e chega e me pergunta. Se eu não souber, eu vou buscar Pronto, quem sabe. perfeito. Mas a Perfeito. questão, se eu falo para você, você não vai se lembrar. Mas se você vem até mim e eu te trago Lembra. conhecimento, você vai lembrar. Então, esse lugar de curiosidade, a gente aprende quando a gente aprende a perguntar. E aí, quando eu, corretor, vendo, quando eu aprendo a perguntar E a meu perguntas cliente. inteligentes. Quando eu pergunto a meu cliente, eu aprendo a perguntar ao meu cliente, exatamente, perguntas inteligentes, que eu vou ter a informação do meu cliente que eu quero. Então, até a pergunta para você aprender, para você perguntar ao seu gestor, ou a um coordenador de construtora, ou seja lá quem for, alguém que você está vendo no Instagram, aprenda a fazer a pergunta certa. Pergunta genérica não te dá resposta com profundidade. Perfeito, perfeito. E tem um detalhe nisso aí, né? Que às vezes como eu converso com muito corretor, eu gosto de conversar com corretor, eu gosto de acompanhar corretores. E você gosta de perguntar, viu, Eu gosto de Alessandra? perguntar, mas tem que perguntar. Por isso que o podcast está aqui, tem que perguntar. Ele chega me apertando, perguntando um monte de coisa. Ele encosta em mim e ele começa. E isso, e aquilo. Eu falei, calma. Eu tenho que aproveitar, Janeide. Seu tempo é escasso da disponibilidade. Então, eu tenho que estar, na hora que eu tenho que valorizar esse tempo. Eu queria falar o seguinte, que a gente, às vezes, observa os corretores, tem medo de perguntar, pô. Aí o cara vem me tirar uma dúvida comigo. Aí eu falo assim, certo, mas você perguntou isso aqui pro cliente? Ele, não, mas eu acho que é isso. Eu falei, ó, para por aí. Volta lá, pergunta pro cliente. Se você não achar a resposta, você volta aqui. Porque a resposta pro que a gente precisa tá no cliente, pô. E às vezes a gente vai enfrentar o desafio do cliente não querer responder as perguntas. Mas o que é que a gente fala? Meu amigo, eu trabalho com informação. Se o senhor não me dá informação, como eu posso te dar orientação? Não tem como. Tem uma coisa hoje que eu falo muito, e aí eu vou aproveitar e dar um spoiler. Eu trabalho muito storytelling, né, com meus clientes.
Então, Perfeito. contar história, ter conexão com o cliente, encontrar um ponto de congruência com ele, um ponto que você se conecte, e a partir daí ali você vai gerando confiança. Não chega parecendo que está fazendo uma entrevista ao cara. Ah, me dê sua data de nascimento, qual a sua renda, não sei. Se você não criou nenhuma conexão com ele, o cara não vai te dar. Interrogatório. Interrogatório, o cara não está na polícia, cara. Cria algo para você se conectar com a pessoa. Qual é o assunto? É por isso que um exemplo, Janeide, você gosta de viajar só para se amostrar? Quando eu sento com um cliente, geralmente eu tenho um ponto de congruência com ele de alguma forma, de uma Vivências. cidade, de uma vivência, de um restaurante, de alguma experiência. Às vezes o cliente me segue no Instagram, viu que eu tive numa cidade, ele já traz aquilo ali, meu atendimento, eu vou Começa a conduzindo fluir, tudo começa a dentro fluir. daquilo ali. É. Mas as pessoas querem fazer pergunta parecendo que está fazendo uma entrevista. Quando você vai para uma entrevista, como é que você fica? Nervoso. Nervoso. Enquadrado. Enquadrado. Então, a gente tem que encontrar uma forma. Então, eu uso muito esse formato storytelling. Eu conto história, eu converso com o cliente contando história e vou pegando as informações, e vou quebrando o gelo, tomo um café, faço algo. Então, Isso aí é ouro, viu, muito Janeide? interessante, é muito interessante que a gente traga essa proximidade, que as pessoas estão nervosas, porque ela está definindo onde ela vai botar o dinheiro dela. Então, é por isso. Pronto, aí eu vou dizer a você, corretor, que está buscando trabalhar de forma correta e não está conseguindo ter resultado, porque você não usa hoje o que os golpistas usam, os gatilhos. E aí, o que é que eu digo? Em vez de usar o gatilho, traz o cliente para perto. As pessoas hoje querem uma coisa, que é um recurso mais escasso que tem, a atenção. Se sentir importante. Chama as pessoas pelo nome. O som mais audível do mundo é o nosso próprio nome. É É. o nosso nome. Então, não deixa de chamar teu cliente pelo nome. Chama ele, repete o nome dele. E ele vai ver, pô, ele lembra meu nome. Eu sou importante para ele. De fato. Então, eu não posso passar para um próximo nível? Eu falo que tudo é venda. E venda, ela é perdida todo momento que eu não faço o básico, o que precisa ser feito. Não é fazer nada extraordinário, não. É fazer o básico bem feito. Venda é relacionamento, né? E o que você trouxe aqui pra gente é relacionamento, pô. Eu não tenho como vender pra alguém que eu não me relaciono. E o outro, ele se conecta quando ele sente que tem canais de afinidade, pontos de conexão, que aí as vivências, os lugares que você foi, a sua visão de mundo conecta com a visão de mundo do cliente. E aí o cliente sente que aquele ali não é um ambiente de ameaça, Sim. é um ambiente de acolhimento. E aí se ele sente que você é consistente, porque às vezes o corretor também não entende que o cliente tem uma trajetória. E às vezes o cliente que está falando com você no WhatsApp ou te encontrou em algum espaço, ele está aqui no celular olhando você na internet. E aí, se você não é consistente no que você vem fazendo, como as pessoas respondem ao que você transmite, e aí ele vai desconectar, pô. Congruência, né? Tem que ser Alessandra? congruente. Não tem jeito. Eu até mandei aquela foto para postar, né, aí no perfil, uma foto que eu gosto muito, mas hoje ela não me representa tanto, porque eu gosto mais de ser Janeide, o máximo. Eu tiro de vez em quando alguma foto, porque a gente precisa para um portfólio, mas Janeide gosta de ser Janeide. Então, hoje aqui eu vim Janeide. Na essência. Porque assim, o que acontece? Eu quero trazer o máximo essa proximidade, porque quando você chega no escritório, que você me encontra num lugar, você tem a mesma empatia do que você vê no Instagram. Perfeito. Porque as pessoas hoje, tem gente que está lá no Instagram de uma forma tão, sabe, cheia de filtro, quando você encontra a pessoa, você nem reconhece. Nem reconhece. Então, eu acho que a gente vive a era das pessoas de verdade. Inclusive, uma das coisas que me levou à proximidade com o Marcos Araújo, ele teve no meu escritório, quando eu entrei no projeto Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, e ele falou, Janeide, enquanto o mundo está tentando se adaptar, você é a essência. Porque realmente essa parte minha humanizada sempre foi algo muito forte em mim. Muito marcante, muito né, Janeide? marcante, muito que eu desejei, que era na contramão de tudo que existia no mercado imobiliário de Feira de Santana. E hoje eu percebo quanto de imobiliária que tem ambiente já humanizado, ambientes que tem um café, ambientes que acolhe. E eu acredito que, de uma certa forma, ao longo desses 6 anos que eu estou empreendendo,
eu acredito que eu estou inspirando um pouco o mercado de Feira de Santana a melhorar, sabe? Não só feira, viu, Janeide? Eu estive com você agora no evento lá em Campinas, o Sim, e a gente vê o acolhimento de outras pessoas, né, de diversos espaços, diversos estados. E aí é fruto de você ser Janeide em qualquer lugar que você for, pô. As Quando pessoas observam quando isso. eu fui para o Japão, Alessandro, eu estava num grupo seleto de pessoas de um poder aquisitivo alto. E Janeide era Janeide do mesmo jeito e falava com todo mundo do mesmo jeito. E assim, teve uma pessoa de Santa Catarina que depois eu fui para lá e eu fiquei hospedada na casa dele. E aí ele falou para mim uma coisa muito, muito bacana que ele falou assim, Janeide, tem mais de 25 anos que eu não sou tratada como gente como você me tratou. Porque para Muito mim bacana. pouco me importa a tua conta bancária. Aqui eu estou falando com um ser humano, uma pessoa. Entendeu? O restante. De fato. Então eu tenho que te tratar bem como você me trata bem. Eu tenho que te olhar olho no olho, coração com coração. Olhar para você como ser humano. Porque eu acho que se hoje tirarem tudo de mim, vai ficar Janeide, E pode reconstruir tudo. tudo de novo. É. Eu acho que eu já vi algumas pessoas falando assim, hoje se tirar todos os títulos, o que é que fica? Tem pessoas que não fica Não fica nada, nada. Vai embora com os títulos. porque tá É. preso numa armadura, enclausurado ali, que não tem autenticidade, que não tem verdade, que está se escondendo. Então, eu acho que assim, a gente precisa de um mundo mais humanizado, com mais essência, Perfeito. com pessoas de verdade. Perfeito. Você trouxe diversos pontos aqui bacanas, né? Mas eu queria que você aprofundasse um projeto, né? Que eu sei que você está envolvida, você até citou ele agora. E eu acho que esse projeto é um projeto muito bacana. E eu acho que mais pessoas, principalmente minha audiência, precisa conhecer esse projeto, que é o Meu Imóvel, Meu Mundo Kids, que é um projeto que você está envolvida com Marcos Araújo. E lá no Sim, eles comentaram, né? E aí eu consegui ter dimensão do tamanho, né, do projeto, o alcance. E eu que você comentasse um pouco mais sobre esse projeto. Na verdade, é a segunda vez que eu entro no projeto. O primeiro foi Meu Imóvel, Meu Mundo, Kids. E agora Meu Imóvel, Meu Mundinho, que os livros já estão lá na nossa Imob. Já estão aguardando uma data para Marcos Araújo vir à Feira de Santana, para a gente visitar duas escolas premiadas. Que o que é esse projeto? Esse projeto é onde a gente capacita crianças de 4 a 8 anos para entender sobre o imóvel, para entender sobre os impostos que envolvem Bacana. o imóvel, para entender um pouco sobre essa nossa casa que é o planeta, para que a gente cuide melhor dela, para que quando uma criança dessa decidir uma profissão de arquiteto, de engenheiro ou de corretor de imóveis, ele consiga levar para dentro da profissão o que ele aprendeu sobre o imóvel, sobre a importância do imóvel, sobre a importância da sustentabilidade, sobre tudo que está envolvido. Porque, Alessandro, esse projeto ele está dentro do meu DNA da imobiliária, que Sim. Deus manda as coisas certas para a gente. Que eu queria educar crianças, porque eu entendi que de cima para baixo a gente não consegue mudar. não consegue mudar. Então, eu percebi que, através das crianças, eu poderia levar isso e deixar isso perpetuando por outras gerações, para os meus netos, meus sobrinhos, sabe? Não sei. E o efeito disso é absurdo. Porque absurdo. sentava muita gente na minha mesa que não entendia, adultos que não entendiam o que era o ITIV, o que eram os impostos envolvidos. E aí, por que as pessoas hoje fazem compras erradas? Porque elas não sabem o que é que precisa ser feito, por falta de conhecimento. Inclusive, hoje a gente tem algo, quando a gente fala das verticalizações das cidades, né? E a gente hoje tem Feira de Santana, uma cidade muito horizontalizada, que a gente Precisando ser hoje verticalizada. tem problema muito no período de chuva, porque, gente, saneamento básico, coleta de lixo, iluminação pública, isso impacta muito nos cofres públicos. E se eu cresço a cidade de forma desordenada, eu não consigo Na alcançar, horizontal. entendeu? Então, o que é que acontece? Um prédio aqui com 50 famílias. São 50 famílias. Coleta de lixo num ponto só.
a iluminação pública, o saneamento básico. Dos custos, né? Então, tudo isso é muito menor o custo. Então, eu, construtor, então, se eu tenho pessoas na base, formadora de opinião, elas não vão simplesmente executar uma obra sem pensar no futuro do planeta. Perfeito. Então, eu estou querendo deixar um pouquinho para quando eu não estiver mais aqui, nesse mercado pelo qual eu sou tão apaixonada. Então, esse projeto, esse desejo, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, eu me desenvolvo dentro de alguns projetos. Eu demorei muito de chegar nos meus sonhos. Então, hoje eu ajudo atletas de projetos para conseguir avançar, continuar seus sonhos, porque eu acho que se a gente puder mudar um pouquinho com o que a gente tem, a gente pode fazer uma grande diferença no mundo. Porque se eu mudo um pouquinho, você muda um pouquinho, lá na frente a gente vai ter um ecossistema muito melhor. E nada melhor do que começar pela base, né? A base, são as crianças, né? É o futuro. E aí esse projeto Meu Imóvel, Meu Mundinho, é uma Joaninha que conta a história. Olha, vocês vão ver muita coisa aí. Mas já a gente está definindo data e aí Feira de Santana vai receber Marcos Araújo com esse projeto novamente aí para a gente premiar nossa princesinha do sertão, né? Princesa com alma de rainha. É o que dizem. Feira de Santana deveria ser a capital, né? Não é? Ela tem tudo o que precisa para ser a capital. Mas é bacana. E assim, você falando e os olhos brilhando, né? Você vê que a gente anda, avança na nossa conversa, no nosso diálogo, mas a gente sempre volta para o ponto da educação. A gente sempre volta para o ponto do conhecimento. E eu me inspiro muito no que você fala, porque eu particularmente entendi que o conhecimento me trouxe para cá. O conhecimento trouxe a primeira chave para o ar. O conhecimento me conectou com você. O conhecimento, através do que você me disse, quando eu tive uma conexão mais próxima com você, me fez eu tomar as melhores decisões da minha vida em 2025. E esse Primeira Chave Podcast é um dos resultados disso. Eu sou muito grato, né, por tudo que você fez, e talvez você não tenha nem dimensão do impacto que você causou na minha vida, na minha família, porque se a Alessandra existe é porque tem um para quem, né? E esse para quem, ele vai sendo construído com as pessoas que a gente vai encontrando ao longo da caminhada. Não estava no script me fazer chorar, não. Não estava no script, não. Mas a nossa conversa aqui, o nível de profundidade é diferente. Que, na verdade, assim, você falando e aí eu aqui só observando, eu também não tive referências de educação na minha família. Minha mãe muito cedo precisou sair de casa para trabalhar em casa de família, ser maltratada, para poder não deixar faltar nada para a gente. E aquilo ali, para mim, foi a maior inspiração, o maior exemplo que eu poderia ter. De que, mesmo não tendo acesso à educação, eu precisava transformar aquela realidade através da educação. E aí você falando e eu me inspirando, fortalecendo ainda mais, né, essa conexão que a gente tem. E o podcast é isso aí, gente. É esse nível de profundidade, essa essência. A gente traz pessoas que são muito verdadeiras, né, no seu propósito. E aqui não é o nosso objetivo falar de mercado imobiliário seco. É falar com nível de profundidade. É que isso aqui seja um espaço de histórias reais. Quando eu falei que a gente ia falar de uma pessoa que constrói o mercado imobiliário e é o jogo da vida real, é isso, pô. É isso, não é nada superficial. Eu fico muito feliz de você estar aqui, porque eu acho que o que a gente está conversando aqui, a sua história, a sua essência, isso ajuda a inspirar muita gente, pô. Isso dá mais visibilidade para a sua voz. E mais pessoas precisam ouvir isso. Mais pessoas precisam se inspirar. Isso vai mudar muito, né? Como eu estava conversando com um amigo, o nosso podcast ele já nasce muito grande. Ele nasce muito forte. Porque ele traz um pouco do que Alessandro é, um pouco do que Michele, minha esposa, é, um pouco do que a Gomes e Souza Imobiliária é. E as pessoas que vão vir para cá, que vão sentar aqui, que vão trocar essa ideia conosco, vai trazer um pouco de si, vai levar um pouco de nós e vai deixar muito dessa soma para as pessoas que nos acompanham. A
a gente vai mudar contribuição, muito. né? É uma devolução, né? De É. tudo que a gente vem construindo ao longo da nossa história. E aí eu queria voltar um pouquinho agora, né? A gente falou dessa parte nostálgica aqui, que é muito importante também. Mas eu queria que você falasse um pouco, que assim, hoje talvez Janeide seja a pessoa mais bem relacionada de Feira de Santana quando o assunto é mercado imobiliário. Mas como a gente consegue, Janeide, transformar esse relacionamento em negócios reais, em impacto dentro da sociedade? Alessandro, eu falo assim, tem muita coisa que eu não sou intencional, de forma intencional, mas acaba aparecendo muita coisa, parece muito intencional. Quando eu converso com muita gente, hoje, que eu vou para São Paulo, tudo que eu faço hoje tem nome. Mas eu te digo uma coisa chamada coração, verdade, amor. Pô, tô com a voz embargada. Eu acho que quando a gente bota o nosso coração na ponta para fazer algo, eu acho que Deus manda de forma extraordinária o restante, sabe? É, eu tinha um desejo, mas tem muita coisa que aconteceu que eu não. Sabe, você não sabe por que acontece? Sim, Um exemplo. Eu decidi ir pro Japão. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que quando a pessoa ouvir, ele vai dar risada. Falou assim, mas você vai, a gente vai botar um conteúdo. O que é que você vai vender quando você voltar do Japão? Falei, eu não sei, eu quero ir viver o Japão. Eu quero ir para Expo, eu quero aprender. Mas você não vai vender nada quando você... Não, não quero não. Deixa eu ir viver meu negócio. Beleza. Fui e vivi o Japão. E quando eu vivi a experiência do Japão, eu tinha 22 donos de construtoras do Brasil inteiro lá. E um desses donos de construtora, eu fiz uma negociação que eu paguei 3 vezes o valor do Japão, da viagem. Mas quando eu fui para o Japão, eu fui com a intenção só de adquirir conhecimento para trazer para a Feira de Santana, para trazer para a imobiliária, para trazer para as Janeidinhas, para trazer para o meu cliente. Então, o restante que veio foi consequência. Então, uma coisa que às vezes hoje as pessoas falam muito, você tem que fazer isso para você fazer aquilo. Para mim, eu acredito que quando a gente decide não ser mediano no que a gente faz, perfeito. que a gente decide, sabe, fazer algo grande, pensando que isso vai impactar no todo, porque precisa ser bom para mim, bom para você e bom para o todo. Se as coisas não forem assim, para mim não faz sentido. Então é dessa forma que eu trabalho e aí as pessoas dão nome para tudo, mas eu não tenho nome não. Não precisa, nem tudo precisa ter nome. É porque às vezes o pessoal, isso aqui é não sei o quê, isso aqui é... Eu falo, gente, Eu só quero fazer. eu só quero É, fazer. é bem nessa pegada. É, Nesses 18 anos aí, Janeide, se a gente pensar, fizer um corte temporal, porque assim, você viveu muita coisa no nosso mercado imobiliário, né? sim. E eu tô muito, muito feliz, cara. Tô aprendendo tanta coisa aqui. Muita coisa, porque cada pessoa que vem aqui traz um nível de profundidade, um nível de conhecimento. E tudo isso a gente vai absorvendo. Eu tô aqui fazendo anotações de coisas, de decisões que a gente vai tomando, né? De coisas que vão conectando eu com você, né? Isso é muito interessante. Mas eu queria que você fizesse um recorte temporal, né? Para as Sim. pessoas entenderem um pouquinho de história agora. Né? O que que mudou no perfil do cara que comprava imóvel, se eu pensar 10, 5 anos atrás, para o perfil do cara que compra hoje? Porque como a gente falou aqui, tem muitos jovens entrando no mercado, né? Mas o cara que comprava antes é a mesma motivação do cara que compra agora? É totalmente diferente. Eu acho que o mercado mudou muito. A gente está com uma geração que demorou mais tardio para começar a comprar imóvel, essa geração, a geração Z, agora que eles estão começando mais, mas tem uns que estão comprando mais com perfil de investimento do que exatamente de moradia. Continua morando com os pais Perfeito. e investindo em imóveis, vivendo de renda, porque as famílias têm menos filhos, então os pais não querem que os filhos saiam de casa, e então eles estão trabalhando, eles estão investindo em imóvel.
Então, é uma coisa realmente muito real. E antigamente as pessoas compravam imóvel como patrimônio para deixar para os filhos, sim. compravam imóvel como investimento, iam comprando, iam vendendo. Só que à medida que as coisas foram acontecendo, a quantidade de imóveis que foram lançando, porque antes a gente não tinha tantos De lançamentos, fato. a gente não tinha acesso ao crédito como a gente tem. Antigamente era muito mais. O cliente comprava, dava um valor e só ia financiar quando saiu a Bits lá 2, 3 anos. Hoje você já compra, você já financia, a coisa é muito, muito mais rápida. Então você consegue vender, você consegue comprar. Antes, para você vender um imóvel financiado, você tinha que quitar, esperar passar, baixar a hipoteca para Para você depois conseguir vender. vender. Hoje a gente quita com o próprio Dentro do processo. financiamento. Então, assim, o mercado mudou muito. Então, é por isso que eu falo, a informação. Se eu não acompanho essa Fica para mudança, trás. eu fico para trás. É. Então, assim, o mercado que eu entrei há 18 anos atrás é totalmente diferente. Então, eu tive a honra de trabalhar numa empresa que trabalhava com obra por administração, com obra enxuta. Então, aprendi muito. Esses dias eu estava em São Paulo com um construtor lá e ele começou a me explicar. Eu falei, eu entendo ele, vocês lá na Bahia trabalham? Eu falei, eu trabalho. E sabe o que é bom disso tudo? É que esse conhecimento, ele faz eu sentar nas mesas de São Paulo e ser respeitada pelo meu conhecimento. Porque, assim, quando a gente... geralmente o pessoal do Sul, ele olha o nordestino como aquela pessoa desqualificada, aquela pessoa que vive na rede, que gosta de carnaval, que tudo é festa. Só que quando ele senta na mesa com alguém que tem conhecimento, e o respeito vem Muda. daí. Começa a mudar também a consciência. E isso começa a mudar, não, lá também tem. Então, quando você viu lá no Congresso, Janeide, levanta aí, Janeide já está em tal momento do Congresso, Janeide de Feira de Santana. Então, as pessoas hoje falam de Feira de Santana, do Nordeste. Eu falo com essa representatividade. Hoje eu estou dentro de um projeto chamado Elas Constrói, que é um projeto de uma grande play de mercado aí, que é a Sofia Martins. Sofia Martins. E eu desenhei esse projeto com ela em um café lá no Rosenwood. E ela saiu de lá, eu sou a 4ª mulher a entrar no projeto, Muito mas bom, foi muito desenhado junto comigo. Vamos estar lançando um livro em agosto, no CIMI 360. Eu sou a coautora desse livro, eu estou indo para a minha 4ª coautoria. E, assim, com mulheres incríveis do Brasil, porque a gente precisa levar essa voz dessa mulher, apoiar essa mulher, porque você sabe, a quantidade de feminicídio aí tem sido muito grande. O tempo todo. A mulher no mercado imobiliário tem ganhado uma grande expressividade, só que a gente precisa se unir um pouco mais. De fato. Quanto mais a gente vai se unindo, e aí a gente fala, não só a mulher, mas eu acredito que o mercado imobiliário precisa se unir mais para a gente transformar nesse ecossistema, desse trabalho que você está fazendo, de trazer um podcast com informação, da gente buscar um corretor para trazer uma informação para um corretor, porque eu acho que junto nós somos fortes, junto a gente avança. De fato. E sozinho a gente tem muito mais dificuldade. E essa ideia, você vê que você até falou, né, que para você expandir, você precisou primeiro se conectar com pessoas, criar vínculos com essas pessoas, e essas pessoas abrirem portas, fazer parcerias. Então, a gente observa, às vezes, o parceiro querendo passar por cima do outro parceiro. E isso é muito ruim para nossa profissão, pô. É como você falou, a gente precisa se unir. Aquele velho ditado, aquele velho clichê, a união faz a força. E de fato, quando você se une com pessoas, você tem a união de visões de mundo. Você tem a soma de valores. Exatamente. É tudo duplicado, pô. E não tem como isso não reverberar de forma positiva. Exatamente. E aí a gente começa a sentir um mercado diferente, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo. E muito disso é o que você falou. Eu não tenho como mudar o mundo se primeiro eu não mudo a minha forma de ser no mundo. Então, a mudança que eu espero ver no mundo, primeiro tem que começar em mim, pô. Então, você precisa acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. As pessoas precisam acreditar e precisam viver isso, né? E aí vamos falar uma coisa técnica aqui também, mais técnica, né?
Hoje, o que você acredita que pesa mais para um cliente comprar um imóvel? Seria o preço? Seria a localização? Seria o profissional? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que a definição do cliente hoje de comprar um imóvel, ele tem muito mais a ver. Eu acho que com o profissional, eu acho que a localização, a gente hoje feira tem, a gente tem uma concorrência, né, muito bacana, porque a gente tem produtos muito parecidos Sim, e localizações também muito importantes. E o que define o cliente comprar é a necessidade dele, a certo. logística. Eu acredito que a logística, que hoje as pessoas buscam uma coisa chamada comodidade. Eu quero hoje. A gente vive a era do fast food, né? Então O as pessoas. tempo todo. Então eu quero delivery, eu quero a facilidade, eu quero poder pegar meu filho na escola, se eu sou casada, eu quero poder estar perto do meu trabalho. Então eu acho que a localização é algo que define, mas o profissional que está ali conduzindo também, que tem conhecimento hoje, é algo muito pertinente. E a qualidade e o respaldo de quem está fazendo aquele empreendimento. Perfeito. Eu percebo que o cliente hoje não negocia mais, não trabalha mais com amadores. O cliente que tem conhecimento, Ele não vai para amadores mesmo, não. ele não admite amadorismo mais. E o que é que sustenta alguém durante 18 anos nesse mercado imobiliário, Janete? Paixão, Paixão. paixão. Desejo de todos os dias querer continuar aprendendo, de querer ser melhor, de querer fazer a diferença na vida das pessoas Perfeito. por meio do seu trabalho. Eu acredito que hoje tem hora que às vezes eu me pergunto, porque eu estou empreendendo, e eu percebi que eu mexi em uma segunda maternidade sem perceber. Porque a imobiliária eu vejo hoje como um filho mesmo. Aí até a gente brinca do milagre da multiplicação das Janeidinhas, mas quando eu olho o que eu vejo, corretores que não eram corretores, que meus corretores são todos formados por mim, são pessoas Perfeito. que não têm vício no mercado imobiliário. E hoje eu já percebo o quanto de corretores que eu já coloquei dentro desse mercado, que já passaram pela imobiliária Janeide Xavier e que estão trabalhando em outros estados, pessoas que não tinham nem ido em São Paulo e hoje trabalham em imobiliária em São Paulo. Eu fico feliz que passaram por mim. E dia 23 foi o aniversário da imobiliária, eu recebi uma mensagem do meu primeiro funcionário. E ele falou que o projeto da imobiliária foi o projeto mais desafiador da vida dele, mas foi o que formou ele como profissional e que ele continua até hoje aprendendo. Então, no dia que fez o aniversário da imobiliária, tá ele lá me mandando uma mensagem de manhã e dizendo o quanto era grato. Olha que Então, eu bacana. já entendi que já não é mais só por mim. O caminho está certo. E hoje eu venho buscando desenvolver um novo momento da imobiliária, trabalhando, tentando começar a construir uma governança, uma cultura organizacional, para que eu consiga realmente ficar um pouco mais livre, para eu viajar, para eu conseguir fazer gestão real e conseguir galgar e alcançar novos voos dentro desse mercado nacional, porque eu tenho muito a fazer aí fora e eu tenho muito a buscar aí fora para trazer para a Feira de Santana, entendeu? Perfeito. Já pensou em desistir, Janete? Não, Dentro dessa. nunca pensei em desistir. Isso é maravilhoso. Não. É como você falando, você tocou fogo na ponte, então É, não tinha como eu tinha voltar. outra coisa, cara, eu tinha um filho, eu criava sozinha. Tipo assim, eu tinha que fazer até dar certo. Eu vou mudar, começar a fazer o quê? E aí, onde veio já uma coisa, a mentalidade que eu falei de intraempreendedor. Eu sempre trabalhei na empresa dos outros como se fosse dona. É tanto que quando o pessoal foi gravar uns vídeos para mim, quando eu fazendo 2 anos, 1 ano da imobiliária, eu lembro que Jorge Bianchi gravou um vídeo e falou assim: Janeide, parece que você tem 10 anos empreendendo, porque as empresas que eu vi você trabalhando, você sempre trabalhou como se fosse dona. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que esse lugar, a mentalidade CLT, de entrar 8, sabe? Sair para almoçar, aquela coisa, isso aqui não é comigo, não. Aquela coisa de não ter o compromisso com o horário de chegar, não ter o compromisso com o cliente, com o colega, com a empresa. Eu acho que tem a ver com esse compromisso. E aí foi aquilo quando a gente falou de propósito, né?
Propósito é o processo. De fato. É o processo, a viver todos os constância dias. de que você vai vivendo todos os dias ele. Perfeito. E aí tem um detalhe que você estava falando aí, né? Que eu tento quebrar muito dentro das pessoas do ciclo, tanto os meus corretores, né, da imobiliária, quanto também corretores colegas de fora. Às vezes o cara sai do CLT, entra na corretagem e acha que continua no CLT. Só que não é, cara. É diferente. É diferente, é todos os dias algo novo, todos os dias aprender algo novo. Uma venda é como? Uma Uma venda é comemorada com com quê? outra Com venda. outra venda. É, não tem jeito, cara, não tem É. jeito. E aí, aí eu falo com as pessoas assim, ó, vocês estão aqui dentro de uma imobiliária que é um CNPJ, mas esse CNPJ se divide em vários outros CNPJs. Então vocês precisam se enxergar não como CPFs, mas como CNPJs também, certo? E aí é muito interessante, a nossa conversa avançou bastante. A gente está caminhando já para o nosso final, né? E aí eu queria que você trouxesse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, né? Um cara que está iniciando, um cara que está no meio, que tá estagnado ali na profissão, porque você falou aqui de uma palavra muito forte que é paixão, que é o que te motiva todos os dias, tá ali correndo, buscando, tá aí nesses 18 anos. Então eu queria que você deixasse as suas considerações finais e deixasse uma frase para essas pessoas que nos acompanham. Eu acho que um conselho. Qual conselho que eu poderia deixar para um corretor hoje? Não esqueça o motivo pelo qual você decidiu a ser corretor. Qual foi o motivo que fez você decidir ser corretor? Então, é ele que você tem que lembrar todos os dias na hora que você pensar em desistir. E se manter apaixonado. Cultivar. E o cultivo da profissão, ele vem com que a gente não deixe a nossa... uma venda perdida estragar nosso dia. Ter um funil sempre com a boca muito aberta, para que entre muito lead. E quando você perder uma venda, você sempre vai ter um lead novo para você trabalhar. E aí, quando a gente está falando de lead, porque a gente está vivendo uma era de tecnologia, mas tenha relacionamento com o seu cliente, faça follow-up, entendeu? Porque, assim, eu já levei 7 anos para vender um cliente. Eu não deixei de me relacionar. Eu perdi uma venda no momento por causa de um problema de documentação. Levei ele durante 7 anos e vendi imóvel para ele. Comecei a vender imóvel para ele, consequentemente, e ele hoje continua na minha carteira. Então, se eu tivesse desistido lá atrás, abandonado esse cliente, talvez hoje ele não fosse meu cliente. Eu vou aproveitar e deixar uma coisa aqui muito importante. Minha primeira venda de 1 milhão foi um cliente que eu atendia há 1 ano e meio e não tinha vendido nada para ele. Eu só dava para ele informação. Então, às vezes, a pessoa está ali, você está dando alguma informação, você está sendo gentil com a pessoa e a pessoa não comprou nada com você. Você trata ele mal e aí você perdeu a oportunidade dele te trazer um bom cliente. E foi uma venda que aconteceu em 40 minutos. Porque eu já tinha trabalhado 1 ano e meio atrás. Então, tudo que a gente aprende um dia vai nos servir, tudo que a gente faz um dia volta para a gente. Eu acredito muito nessa lei da vida. Então, não tem gatilho, não tem segredo. É amor, dedicação, entrega e verdade dentro do processo. E se tivesse uma frase hoje para eu dizer, a mudança que eu quero ver no mundo começa em mim e reverbera no meu ecossistema. Porque eu acho que essa frase, ela é um mantra para mim, ela me mantém todos os dias. Então, não transfere para político, não transfere para o cliente, tenha autorresponsabilidade, porque o seu maior concorrente é você quando acorda de manhã não faz seu melhor. Perfeito. Então esse foi o nosso episódio, né, do Primeira Chave Podcast. Espero que você tenha se inspirado na história que nós contamos aqui hoje, na essência de Janeide Xavier. E aguardo você aí no nosso próximo episódio. Fica sempre aqui, porque aqui é a sua bússola. É aqui que você vai aprender, de fato, com histórias reais sobre o mercado imobiliário.